Para você que está assistindo esse vídeo, esse é mais um da série de estudos sobre os transtornos alimentares que estamos trabalhando aqui no nosso canal. Nesse vídeo, mais especificamente, vamos falar um pouco sobre o transtorno alimentar restritivo evitativo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Queixas relacionadas à alimentação, como a seletividade ou a evitação de alguns alimentos, são muito comuns na fase da infância e no início da adolescência. Essas situações vinham sendo descritas por termos como evitação emocional de alimentos, anorexia nervosa sem fobia de engordar, alimentação restritiva e anorexia infantil. Só em 2013 é que a nomenclatura de transtorno alimentar restritivo e evitativo veio aparecer no DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Antes da publicação desse manual, a terminologia adotada era transtorno de alimentação da primeira infância e incluía problemas alimentares que levavam à perda de peso na ausência de doença orgânica definida em crianças de até os seus 6 anos de idade. No DSM-5, não há restrição de idade para o princípio da doença, podendo acontecer inclusive em adolescentes e adultos. É importante mencionar nesse vídeo a respeito de um outro transtorno alimentar, a anorexia, visto as similaridades que o transtorno restritivo evitativo tem com a anorexia de início precoce, definida pelo início da sintomatologia antes dos 14 anos de idade. Eu vou deixar aqui nos cards de informação o link do vídeo sobre a anorexia. O TARI, abreviatura para o transtorno alimentar restritivo evitativo, tem em comum com a anorexia de início precoce a restrição alimentar. No TARI, essa restrição é decorrente de inúmeros fatores, como características sensoriais dos alimentos, o medo das consequências de ingerir o alimento ou a falta de interesse na ingestão, ao passo que na anorexia, de início precoce, a restrição alimentar se dá pelo medo de ganhar peso. O transtorno alimentar restritivo evitativo é caracterizado pelo fracasso persistente em satisfazer as necessidades nutricionais ou energéticas associadas a um ou mais de 4 fatores, como a perda de peso significativa, ou o insucesso em obter o ganho de peso esperado, ou atraso do crescimento em crianças, a deficiência nutricional significativa, também a dependência de alimentação integral ou suplementos nutricionais e a interferência marcante no funcionamento psicossocial. Existem algumas características que excluem a possibilidade do diagnóstico desse transtorno, ou seja, questões que eliminam a possibilidade do diagnóstico apontar para o transtorno alimentar restritivo evitativo. Dessas características, podemos citar que o transtorno não é explicado por indisponibilidade de alimento ou por uma prática culturalmente aceita, nem ocorre durante o curso de anorexia ou bulimia nervosa. E também não há alterações na imagem corporal, assim como não é explicado por doença psiquiátrica ou patologia orgânica de base. Dentre os aspectos mais marcantes da doença, podemos destacar a interferência no funcionamento psicossocial. A alimentação é culturalmente uma das formas de socialização. Dessa forma, devido à alimentação extremamente restrita, o indivíduo fica impossibilitado de praticar eventos em família ou entre amigos, como almoços e viagem, impossibilitando o seu convívio em sociedade. Diferente da anorexia, no transtorno alimentar restritivo evitativo, não existe a distorção da imagem corporal. Os pacientes têm consciência do baixo peso
e em muitos dos casos existe o desejo de ganho de peso corporal. O transtorno alimentar restritivo evitativo é mais frequente em homens e, em alguns casos, pode haver história regressa de condições médicas patológicas relacionadas ao trato gastrointestinal. A exemplo da doença do refluxo gastroesofágico, que por dor, náusea ou vômitos pode vir a desencadear a aversão alimentar. Agora, quanto às comorbidades desse transtorno, podemos citar que indivíduos com o transtorno do espectro autista apresentam 5 vezes mais chances de desenvolver o TARI. Isso quando comparados com amostras de indivíduos sem o espectro autista. Além da associação com o transtorno do espectro autista, o transtorno alimentar restritivo evitativo é comumente visto em pacientes com dificuldades de aprendizado e comprometimento cognitivo, ou ainda com o transtorno de ansiedade generalizada. Ainda há muito a se conhecer no universo do transtorno alimentar restritivo evitativo. A variedade de manifestações clínicas apontam para a necessidade de uma abordagem terapêutica individualizada com envolvimento multidisciplinar. Pacientes com transtorno alimentar restritivo evitativo demonstram ter uma duração mais longa da doença, maior tempo de hospitalização e, quando desnutridos, necessitam mais frequentemente de alimentação por sonda nasoenteral, em comparação com outros tipos de transtornos alimentares. Por fim, associações desse transtorno com outras doenças psiquiátricas são comumente encontradas e ainda as complicações decorrentes da desnutrição tornam esses pacientes mais suscetíveis a distúrbios de condução, bradicardias e anormalidades eletrolíticas, podendo contribuir para o incremento da mortalidade.